Há pouco tempo, tornou-se público um arquivo de vídeos com cerca de 40 GB mostrando torturas em instituições prisionais da Rússia. Os funcionários do Serviço Penitenciário Federal gravaram esses vídeos com câmeras de serviço. Embora o arquivo de vídeo que foi divulgado seja chocante, de modo geral, a sociedade russa está bastante ciente e aceita como uma norma não oficial que há tortura nas prisões russas. Há várias razões para isso. Em primeiro lugar, a qualidade da administração do Estado. Aqui há pobreza, instituições judiciais fracas, inocentes presos, corrupção, propinas e bônus para aumentar o índice de elucidação de crimes. Metade do país já foi presa, a outra logo será. Parece piada, mas toda piada tem só um pouco de verdade. Vídeos sobre como entrar corretamente na cela estão acumulando milhões de visualizações, como se fosse realmente útil se você mora na Rússia. Nessas condições, o vácuo da lei é preenchido por código do crime. Esse código também interessa às forças de segurança, porque pode ser usado para quebrar os presos por meio de tortura. As prisões russas se dividem em vermelhas, controladas pela administração, e negras, comandadas pela hierarquia criminosa, além de algumas opções intermediárias. O conflito contínuo entre criminosos e administração penitenciária é um grande problema ainda sem solução. Porque no momento, o sistema prisional não corrige, mas exclui definitivamente as pessoas da sociedade e gera novos criminosos. Aqui estão alguns números. Estatísticas do número de presos em 2021 na Rússia e em alguns outros países. O primeiro número na tabela indica quantos presos há para cada 100 mil pessoas. Na Rússia, esse índice é 5 vezes maior que na Suécia e Dinamarca, e quase 7 vezes maior que na Noruega. Aqui estão mais alguns números reveladores. A parcela de risco do total de presos na Rússia é de 60%, enquanto nos países escandinavos é em torno de 20 a 25%. Aqui está talvez a comparação mais marcante com as rigorosas prisões escandinavas, exemplificando com criminosos especialmente perigosos. Na Rússia, esses são enviados para colônias do tipo Coruja Polar. Oficialmente, é a IK-18, localizada além do Círculo Polar Ártico e projetada para 1.014 pessoas. Aqui cumprem pena não só os condenados à prisão perpétua, mas também presos sentenciados a longas penas. Cerca de 100 outros condenados vivem na colônia e na colônia assentamento da IK-18. As celas desses presos são projetadas para 1 ou 2 pessoas, mas quando ficam juntos, só podem conversar sussurrando. Conversas durante as caminhadas diárias de 1h30 são estritamente proibidas. Por isso, eles são imediatamente enviados para a cela disciplinar, o SIZU. A vida dos presos na Coruja Polar segue uma rotina rigorosa, desde o despertar às 6h00 até o toque de recolher às 22h00, entre os quais acontecem exercícios, trabalho e caminhada. Os condenados também têm um tempo livre, quando podem ouvir rádio com música clássica e ler livros. Há uma televisão, e os presos perpétuos podem assistir a um DVD por semana, geralmente filmes de guerra. Os presos têm direito a um banho de 10 minutos por semana. Não há casa de banhos na Coruja Polar. O preso mais famoso é o maníaco de Bitsevsky, Alexandr Petchushkin, que tem 49 assassinatos comprovados atribuídos a ele. Após ser preso, o maníaco de Bitsevsky confessou querer matar 64 pessoas, igual ao número de casas no xadrez. Ainda voltarei à floresta de Bitsevsky. Minha mão se lembra bem do martelo, contou Petchushkin aos jornalistas. Nos primeiros tempos, após chegar à Coruja Polar, o maníaco ficou na mesma cela que Nurpashik Kulaev, o único sonsta sobrevivente que participou da tomada da escola em Beslan. Mas essa convivência não durou muito. Kulaev começou a reclamar de ameaças de morte por parte de Petchushkin e eles foram colocados em celas separadas. Agora, vamos comparar como os criminosos mais perigosos são tratados na Escandinávia, usando como exemplo o criminoso mais perigoso da Noruega. 10 anos atrás, Andreas Breivik cometeu um atentado à bomba em Oslo que matou 8 pessoas e depois matou mais 69 pessoas em um acampamento de jovens na ilha de Utoya. Segundo Breivik,
Ele acreditava que poderia evitar o suicídio cultural da Europa, que para ele se manifesta na migração em massa de muçulmanos. O tribunal condenou Breivik a 21 anos de prisão. Ele cumpre a pena em regime de segurança máxima, ou seja, em particular, não pode se movimentar livremente pela prisão nem ter contato com outros detentos. Mas as fotos da cela dele, publicadas na mídia, e as reclamações de Breivik sobre tratamento cruel causaram indignação em muitos e provocaram discussões sobre a excessiva humanidade das prisões norueguesas. A cela de Andreas Breivik é um complexo de ambientes composto por 3 cômodos, a saber, um quarto, uma sala de estudos e uma academia. Segundo o detento, ele sente muita falta de poder acessar livremente a cozinha, o pátio e, de modo geral, acha tudo muito apertado. Além disso, ele exigiu das autoridades que trocassem o console PlayStation 2 por um PlayStation 3 e também que comprassem novos videogames para ele, escolhidos por ele mesmo. No geral, se os presos da prisão de El Salvador vissem as condições em que Anders Breivik está, eles, para dizer o mínimo, ficariam muito invejosos dele. Já os presos da Holanda, por outro lado, provavelmente sentiriam pena dele, pois eles têm acesso livre a cozinhas, refeitórios, bibliotecas, salas de aula e academias. Então, como funciona, na prática, o sistema de execução de penas mais humano do mundo, o escandinavo? Vamos dar uma olhada. Os padrões de direitos humanos afirmam que uma pessoa não pode ficar em confinamento solitário por 22 horas ou mais por dia, por mais de 2 semanas. Todo mundo tem direito a um contato social significativo com outra pessoa. Caso contrário, até alguém como Breivik tem direito de reclamar e afirmar. O tratamento recebido viola os direitos humanos. O tribunal terá que analisar a reclamação, seja na Noruega ou em qualquer país membro do Conselho da Europa. A Rússia também faz parte do Conselho. Uma das razões pelas quais o serviço penitenciário norueguês não queria ou não quer que Breivik interaja com outros presos está relacionada à ameaça à segurança, inclusive à segurança do próprio Breivik. Esse é o trabalho deles, garantir que ele permaneça vivo. Agora, eles devem garantir que ele tenha a chance de, às vezes, ver o pessoal da prisão sair da cela e fazer alguma atividade, como tênis de mesa. Segundo os próprios escandinavos, essa postura, que para muitos soa ilógica e injusta, por ser branda com alguém que cometeu assassinato em massa. Eles dizem que, para eles, isso é um teste de todo o sistema jurídico. Não importa quem é o condenado. Existe um Estado democrático com seus princípios que precisam ser respeitados. E é exatamente assim que se pode neutralizar alguém como Breivik. Porque era exatamente esse Estado de direito que ele queria destruir. Ao tratá-los, seguindo princípios democráticos, o Estado mostra que não vai ceder. Os escandinavos não veem tudo positivamente e reconhecem vários problemas em seu sistema prisional. Quando um russo olha para uma foto dessas, parece que isso não é uma prisão, mas sim um hotel. Mas se formos fazer uma competição para descobrir qual é o melhor sistema, primeiro precisamos entender o que é, afinal, um bom sistema prisional. Essa já é uma questão bem complexa. Na Noruega, 2 prisões recebem muita atenção, Halden e Bastøy. São as chamadas prisões abertas. Noruega e Dinamarca têm muitas prisões assim. Ainda são prisões, mas geralmente não são cercadas por muros, apenas por uma cerca alta. Os presos vivem em celas, mas na maior parte do tempo podem se movimentar livremente pelo território. Vamos dar uma olhada mais detalhada em Halden. Aqui há áreas de academia, quadras esportivas, zonas de lazer com videogames e instrumentos musicais. O lazer ajuda a tornar as coisas mais agradáveis e o preso é livre para escolher o que vai fazer, trabalhar ou estudar em uma escola especializada. A pessoa também receberá $9 por dia, inclusive durante as aulas. É permitido cozinhar sozinho, mas se não tiver habilidades culinárias, pode usar o dinheiro ganho para ir ao supermercado ou comer no refeitório da prisão. Ao todo, vivem aqui 250 detentos, metade deles condenados por crimes graves. Mas apesar de parecer um ambiente perigoso,
Os guardas aqui não carregam armas de fogo porque acredita-se que isso atrapalha a reabilitação dos presos e provoca distanciamento social. Poucas prisões de regime aberto existem no mundo. Na Dinamarca e Noruega, cerca de 1/3 dos presos está nessas condições, então essa imagem positiva reflete só parte da realidade e não representa as prisões norueguesas típicas. E como são as típicas? Bem, por exemplo, a antiga prisão em Oslo não se parece em nada com um hotel. Ela se parece com a maioria das prisões na Europa. Muitas prisões de regime fechado, isso vale para a Noruega, Suécia e Dinamarca, são bastante parecidas com a maioria das prisões fechadas em muitos países da Europa Ocidental. Por exemplo, a maior prisão da Dinamarca fica em Copenhague. Ela foi construída na década de 1890 e não há banheiros nas celas. Se quiser ir ao banheiro, deve chamar o guarda da prisão. Se ninguém vier te buscar, os presos usam a pia. Mas mesmo nessas chamadas prisões de regime fechado, os padrões são relativamente altos. Não se espera nada diferente de pequenas comunidades do norte, ricas e homogêneas, que vivem nos chamados estados de bem-estar social. Na Escandinávia, não há o mesmo nível de pobreza que na Rússia. E, surpreendentemente para muitos, nem na Inglaterra. Se, por exemplo, você não tem trabalho, ainda assim recebe benefícios sociais suficientes para viver e até criar filhos. Aqui vai outro número revelador. Do orçamento da Dinamarca e da Suécia, são gastos anualmente cerca de $150 mil por cada preso, o que equivale a quase 1 milhão de rublos por mês se convertermos para a nossa moeda. Você questiona se infratores da lei merecem tal investimento financeiro. Por isso, comparar prisões escandinavas com as de El Salvador ou Uganda não é muito adequado. As estruturas sociais são muito diferentes. Em qual prisão, de regime aberto ou fechado, o criminoso vai parar depende da administração penitenciária. Por crimes graves, a pessoa geralmente vai para a prisão em regime fechado. Mas após alguns anos, com bom comportamento, podem transferir para uma prisão de regime aberto. Isso significa que nas prisões abertas, os detentos são muito variados. Há aqueles que foram condenados a longas penas e há aqueles cuja punição é de curta duração. Além disso, na Noruega, metade da pena é reduzida se o preso concordar com a castração química, que é realizada por meio de injeções e comprimidos. De uma prisão aberta, você pode ser transferido para um lugar chamado Casa de Reintegração, uma estrutura ainda mais aberta. Na Dinamarca, há cerca de 7 dessas casas. Elas são pequenas, para apenas 30 a 40 detentos. Muitos deles trabalham fora da prisão e saem dela todos os dias. É uma espécie de libertação gradual. Essa é a ideia, a chamada ideia de normalização das condições nas prisões. Mas nem sempre foi assim. Até a década de 1970, os países escandinavos usavam sistemas prisionais, onde predominava o isolamento solitário. Praticamente todos os presos ficavam então em isolamento, muitas vezes até o fim de sua pena. Naquela época, acreditava-se que o isolamento real poderia reabilitar. A ideia era que, estando sozinho em sua cela, o preso poderia encontrar Deus em pensamento e se arrepender de seus pecados. Além disso, ele não sofreria a influência de outros presos. Mas isso não funcionou. Depois, nos anos 1970, o mundo mudou. Começou um movimento ativo pelos direitos humanos e foram dados os primeiros passos para normalizar as condições nas prisões. Nos países escandinavos, começou-se a falar dos direitos dos presos, de que eles deveriam ser tratados como cidadãos comuns. E essa ideologia começou a moldar a prática prisional. Parte das mudanças começou na Dinamarca, com a prisão estatal próxima à cidade de Rinde, que foi inaugurada em 1976. Foi a primeira prisão na Escandinávia onde os detentos puderam comprar comida na loja da prisão e cozinhar o que quisessem. Naquela época, muitos pensavam que não daria certo, pois os detentos gastariam todo o dinheiro do mês já na primeira semana. Hoje, isso é comum nas prisões escandinavas. No sistema escandinavo, enquanto aguarda julgamento, você não pode cozinhar sozinho, o que mostra certa absurdidade do sistema escandinavo. Antes da sentença, a pessoa fica em condições piores, especialmente na Dinamarca e na Suécia.
Antes da sentença, muitos ficam isolados, sem ter o que fazer, apenas sozinhos na cela. Conseguir visita é difícil e eles não sabem quando sairão. Na Dinamarca, essas pessoas não podem usar o telefone, nem para ligar para familiares. Tudo isso é feito para proteger a investigação policial. Ao mesmo tempo, assim que você ouve o veredito de condenação, as condições melhoram. Falando de modo geral, a força do sistema escandinavo não está nas prisões, mas nos estados de bem-estar social. Depois de serem libertados, poucos ficam nas ruas. A maioria dos ex-presidiários recebe moradia e dinheiro do governo. E isso é uma chance de começar uma nova vida. Além disso, as penas são curtas. O tempo médio na prisão é de 4 meses ou algo assim. Se você passa apenas 23 meses na prisão, provavelmente isso vai te afetar menos do que se tivesse ficado lá por 5 anos. Escandinavos dizem que suas prisões não oferecem muito, mas ao menos não agravam a situação, o que é importante para a reabilitação. É exatamente por isso que a taxa de reincidência é relativamente baixa. É assim que é o rigoroso sistema prisional escandinavo. Vocês acham que esse método funcionaria em instituições correcionais na Rússia ou seria humano demais e precisamos de algo mais rígido? Escrevam nos comentários. Por favor, avaliem este episódio. Seu feedback é muito importante para nós. Até a próxima no Cramola.